Bem-vindas e bem-vindos à revisão Unicamp Obras Literárias. Você está na Arcádia Virtual. Eu sou o professor Matheus e continuamos aqui com a nossa revisão, retomando agora o romance de Lima Barreto, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Eu quero começar falando um pouco do estilo jornalístico deste romance. Lima Barreto, um escritor do início do século XX, trabalhou também em jornais da época, em jornais do Rio de Janeiro, como cronista e articulista. E ele traz muito dessa linguagem do jornal, da imprensa, para a obra, para a literatura, nesse romance que é todo diferentão, um romance todo experimental. Nós não vamos encontrar aqui o romance tradicional, com aquela história com começo, meio e fim, uma linha narrativa que vai se desenvolvendo, os personagens que vão vivendo aquele conflito, aquela situação. O romance é organizado a partir de quadros da vida cotidiana, quadros do mundo banal. Retomando, o romance, assim como a crônica jornalística, se estrutura a partir de quadros da vida cotidiana, da vida banal, da vida comum, sobre o qual os personagens tecem comentários, assim como na crônica jornalística. O foco aqui está na vida comum, não tem nada de heróico, não tem nada de extraordinário. Nesse sentido, podemos dizer que o romance já apresenta características modernas, E com esse jeito todo dinâmico da crônica, Lima Barreto articula uma linguagem talvez um tanto quanto estranha, E aí talvez esteja a maior dificuldade com relação ao Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Uma linguagem rebuscada, aquele vocabulário todo complexo, preciosista, uma organização linguística que para nós leitores contemporâneos hoje é um tanto quanto difícil. O livro tem uma cara de ser um negócio meio parnasiano até, o que contrasta com outras obras do autor, em que ele adota um português mais brasileiro, mais próximo da linguagem cotidiana. Então, por que isso acontece, Porque tanto o Gonzaga de Sá, que é o protagonista, sobre quem o Augusto Machado conversa, como o próprio Augusto Machado, o narrador, eles adoram ter papos cabeça, eles adoram conversar coisas eruditas, coisas muito profundas. Então, trazem a cultura ilustrada para o romance. E por conta disso, nós podemos dizer que a obra apresenta esse traço aí de uma cultura mais erudita, de uma cultura mais ilustrada, e a narrativa acompanha o estilo da linguagem acompanha esse caráter mais culto da obra, E esse romance, com essas características tão diferentes, estilo da crônica, a linguagem, um certo dinamismo, de certa forma, expressam as mudanças sociais pelas quais o Rio de Janeiro passava no início do século XX. As reformas urbanísticas, os meios de transporte, o bonde, o trem, que foram tornando a vida mais dinâmica e moderna. De certa forma, Lima Barreto estava procurando uma outra linguagem, procurando uma outra expressão literária para dar conta de representar aquelas mudanças que a cidade vivia naquele momento. Inclusive, se olharmos a primeira edição do romance, nós vamos encontrar aqui uma ilustração, uma capa que de alguma maneira sintetiza essa multiplicidade do Rio de Janeiro da época. Nós temos uma paisagem carioca de fundo, no centro do quadro um bonde e um carro de bois, representando justamente um Rio de Janeiro mais antigo, mais arcaico, rural e colonial, ao lado de um Rio de Janeiro mais moderno, um Rio de Janeiro
que se apresenta, né, como uma cidade que conta com a eletricidade, que conta com os trilhos do bonde e que, portanto, ganha características modernas. De um lado temos as palmeiras, lembra? Né? Lembra até o Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta Sabiá, e de outro temos os postes da energia elétrica. Então, a capa sintetiza um pouco essa cidade multifacetada que se torna tema do romance, né? O narrador é um jovem chamado Augusto Machado, que é um cara que trabalha como funcionário público, um jovem ilustrado, um jovem brilhante, inteligente, negro, de uma origem social humilde, que consegue ascender socialmente ingressando no serviço público. Aliás, né, um dos grandes temas desse romance é justamente a proliferação de cargos públicos na Primeira República. Naquele momento, o Brasil estava estruturando um Estado republicano e foram sendo criadas repartições, órgãos, ministérios, etc. E o funcionalismo público se mostra como uma alternativa viável de sobrevivência para muitos escritores intelectuais da época, inclusive o próprio Lima Barreto. Mas não é porque pelo fato de Lima Barreto ser funcionário público que ele passava pano para o funcionalismo, não. Ele tem uma perspectiva super crítica, falando da morosidade, das repartições, da burocracia, do engessamento. Então, a visão dele, a perspectiva dele vai ser uma perspectiva crítica em relação a esse ambiente, certo? Né, até um pouco por uma certa morosidade ou comodismo ou oportunismo de muitos dos colegas funcionários públicos, né? Então, né, Lima Barreto, ele foge da polêmica. Bom, Gonzaga de Sá e Lima Barreto, eles são dois passeadores, eles representam, de certa forma, a figura do flaner. O flaner é aquele sujeito que sai andando assim pela cidade, sem um destino certo, que sai curtindo o rolê. E eles vão caminhando, vão conversando e, dessa forma, debatendo, discutindo as transformações pelas quais o Rio de Janeiro estava vivendo naquele momento, né? E após a morte do Gonzaga, após ter perdido o amigo, o Augusto Machado resolve então escrever sobre ele. Imagina, você conta vários segredos, várias coisas pro seu amigo, aí você morre, aí seu amigo resolve fazer um exposed de tudo que você falou. Mais ou menos isso que o Augusto tenta fazer, mas com uma boa intenção. Ele acha que, poxa, o Gonzaga é um cara muito gente boa, um cara muito legal, que tem ideias incríveis, um excelente contador de histórias, que conhece todo o Rio de Janeiro, conhece as histórias da cidade. Ele vem de uma família importante, do fundador Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Então, assim, um cara que sabe muito. Só que ele gosta de bater papo, ele gosta de conversar. Ele nunca escreveu, e o Augusto sente então essa necessidade de falar, né, sobre o amigo, beleza? O romance apresenta então as transformações urbanísticas do Rio de Janeiro daquele período, com uma perspectiva bastante crítica. O próprio Lima Barreto era contra aquelas reformas, né, que ele achava que eram europeizantes demais e descaracterizavam a cidade, certo? Baseadas num positivismo, essas reformas procuravam apagar o passado colonial da cidade e dar uma cara de Paris para o Rio de Janeiro, porém expulsando os moradores da cidade lá para as periferias, para os subúrbios, e apagando talvez o lado mais raiz, mais brasileiro do Rio de Janeiro. Mais ou menos o que acontece atualmente com esses processos de gentrificação que a gente observa nas grandes metrópoles. Então, o Augusto e Gonzaga passeiam pelo centro do Rio de Janeiro, mas também vão para o subúrbio. E lá eles mostram uma outra realidade. Então o romance tem isso de interessante, de mostrar um Rio de Janeiro mais diverso, mais multifacetado, né? E o Gonzaga, ele tem uma tristeza de ver aquela cidade que ele tanto ama, uma cidade cheia de memórias, onde ele viveu tantas histórias, sendo demolida. Os casarões antigos do Rio de Janeiro, os lugares onde ele passou
a sua infância, a sua juventude estão irreconhecíveis. Então, ele tem uma percepção melancólica de que uma parte da cidade está indo embora junto com ele também. Ele também está desaparecendo com essa cidade. Então, tá muito ligado assim à questão da memória, a preservação do passado. É uma discussão bem legal que faz a gente pensar também no modelo de desenvolvimento que as cidades brasileiras têm adotado ultimamente. A questão racial. Esse é um tema fundamental em Vida e Morte, e aí entra muito do Augusto Machado, entra muito a perspectiva desse narrador. A gente pode entender o Augusto Machado como uma projeção do próprio Lima Barreto. O Lima Barreto é um escritor negro que vem de uma classe social mais pobre e que ascendeu socialmente pelo funcionalismo público, pela educação e tudo mais, né? E o Augusto Machado representa, né, essa figura do intelectual negro que enfrenta, nós estamos falando de uma época em que a escravidão é recente, né? A abolição aconteceu poucos anos antes, então assim, o preconceito é muito forte nessa sociedade, o racismo é muito forte, e Lima Barreto enfrenta essas situações de preconceito, assim como o jovem Augusto Machado, certo? Tem aquela cena do trem em que Augusto Machado presencia uma conversa de dois doutores falando sobre a teoria das raças, falando de superioridade racial, provavelmente algo que o próprio Lima Barreto já vivenciou. Mas eu chamo a atenção para uma cena em que o Augusto Machado foi jantar na casa de Gonzaga, e pela janela da sala eles viam uma palmeira muito bonita no morro, que se destacava na mata, e o Augusto Machado se projeta naquela palmeira. É muito bonito isso. A palmeira venceu ventos, tempestades, raios, trovões, venceu o solo pedregoso, que não era fértil, e conseguiu se levantar sobre aquela mata, né, majestosa, muito bonita. E o Augusto Machado se vê nessa palmeira. Ele é esse jovem que enfrentou situações terríveis de racismo e preconceito, venceu muitas dificuldades e agora se eleva sobre as demais árvores. Então tem uma visão positiva de Augusto Machado da sua condição de afrodescendente. Ligada a essa questão do racismo, a gente pode levantar também uma questão em relação a um certo ceticismo em relação ao conhecimento. Sabe aquela ideia, como o conhecimento traz sofrimento, a ignorância é uma bênção, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre. É um pouco essa ideia que o Augusto Machado vai debater em certo momento, por conta bom, vamos lá, um pouco do enredo. O Gonzaga de Sá, ele tem um grande amigo, que é o compadre Romualdo. Eles são, né, compadres, o que significa que Gonzaga é padrinho do filho do compadre Romualdo, que é o pequeno Manuel Aleixo. Manuel Aleixo já era órfão de mãe e perde também o pai, né? Um dos episódios centrais do livro é justamente a morte do compadre Romualdo. E aí então o Gonzaga de Sá vai se encarregar da educação do menino, né, provendo a criação da criança e a formação dele, a escola e tudo mais. E ele tem grandes esperanças, porque ele vê que o menino é muito inteligente e teria, então, um futuro brilhante. Mas Augusto questiona esse projeto. Será mesmo? Será que vai ser uma boa ideia? Porque, veja só, o menino vai estudar, vai ter acesso ao conhecimento e tudo mais, mas não importa o quanto ele seja brilhante, não importa o quanto ele seja bom, ele vai se deparar com o preconceito, ele vai se deparar com a discriminação, e ele vai sofrer porque ele vai ter consciência disso, né? Então, será que não seria melhor poupar essa criança da dor e dar a ele somente o necessário, somente aquilo que ele precisa para o viver comum? Né? Então essa vai ser uma discussão aí, né? E o próprio
O próprio Augusto Machado vai se questionar a respeito disso. Poxa, me deram conhecimento, para quê? Agora eu fico aqui sofrendo, eu fico aqui, né, com toda essa consciência que não me ajuda em nada, não me leva a lugar nenhum, né? Então há esse ceticismo. Uma outra discussão que a obra propõe, né, uma discussão aí de caráter mais filosófico, é a meditação sobre a morte, justamente relacionada ao funeral de compadre Romualdo. Questionando-se a respeito da morte para o Gonzaga de Sá, Augusto ouve do amigo o seguinte, que a morte é necessária para a vida. A morte, na verdade, é uma fonte de vida. Nossa, como assim, Gonzaga? É porque, assim, né, nós sabemos que vamos morrer, sabemos que o nosso tempo nesse plano é limitado, então a gente precisa fazer alguma coisa significativa no tempo que nós estamos aqui. Nós procuramos criar sentido, construir coisas, fazer coisas que façam a diferença. Então, a morte impulsiona a vida. Essa é uma das grandes discussões que esse romance coloca, né? É essencial compreender a morte para viver plenamente a vida. Outra coisa que chama a atenção do Augusto Machado é o fato de que no dia do enterro, um domingo de manhã, o dia amanheceu lindíssimo, tinha sol, céu azul, dava para ir para praia, dava para curtir, para aproveitar, e eu tô aqui tendo que participar de um enterro, né? Então ele fala sobre a nossa desimportância, né? O compadre Romualdo morreu, mas, né, a natureza não sentiu a sua falta. Em morrendo, nada perturbou a ordem da vida, a ordem das coisas, tudo continuou a mesma. Ou seja, talvez a gente não seja tão importante quanto nós achamos que somos, né? Outra coisa que é digna de nota é o episódio polêmico da paquera no velório. Pode paquerar no velório, gente? É o que acontece. Augusto Machado tá ali sem fazer nada, aí ele conhece a jovem Alquimena, uma moça bonita, atraente, e naquele momento ele é tomado de desejos sensuais por Alquimena, e ele fala, nossa, né, como assim? Do lado do caixão, né? Que absurdo. Então podemos pensar, né? De um lado nós temos a morte. A morte seria a descontinuidade, a interrupção da vida. A vida reage em relação a isso. O desejo de Augusto por Alquimena significa um desejo de continuidade. Eu quero continuar, eu não aceito a morte. Então dá pra gente pensar um pouco nesse sentido. O Eros que move o personagem. Eros é tudo aquilo que nos faz levantar da cama e viver a vida, né? E de fato eu acho que tem aí no final um triunfo de Eros, no sentido de que o que acontece no final? O Augusto Machado ele muda de ideia, ele acha que vale a pena sim o conhecimento, mesmo que traga dor, mas quem sabe, né, mesmo trazendo dor, mesmo causando sofrimento, o menino possa fazer alguma coisa a partir da dor, a partir do sofrimento e de repente abrir caminhos que vão facilitar a vida de quem vai vir depois dele. Ou seja, né, Augusto Machado, no final, ele defende que, né, o conhecimento talvez seja a melhor forma de libertar o ser humano das suas opressões. É muito bonito esse final, acho, né, vale muito a pena. Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá.